Olá pessoal, eu sou a Mônica Sanches e nesse vídeo eu vou ensinar como que você tira as medidas do corpo de uma pessoa real. Eu não sei se você me conhece ou não, mas eu ensino a modelagem sob medida. Ela necessita de medidas do corpo da pessoa, então não se usa medidas padrões, aquelas medidas tabeladas, porque senão a sua roupa não vai ser sob medida, ela vai ser padronizada. O sob medida é necessário a gente usar uma fita métrica para que a gente possa tirar as medidas ao redor do corpo da pessoa. Você vai poder se basear então nesse vídeo para poder aprender a tirar as medidas do seu corpo ou as medidas de um corpo qualquer, de uma cliente, de uma pessoa da família, para você conseguir fazer a sua modelagem sob medida. Então, como que a gente faz as medidas numa pessoa real? Vocês têm a ficha de medidas, então é aqui que a gente vai colocar as medidas do corpo humano. Então, todo molde precisa começar com medidas, né? As medidas desse método de alfaiataria são as seguintes. A gente vai precisar da circunferência do pescoço, então essa medida de circunferência do pescoço, ela não é aqui em cima, esganando a pessoa. Ela é como se fosse um colarzinho. Então você mede, nem aqui por exemplo deu 38, eu vou anotar a circunferência do pescoço 38. Próxima medida, largura de ombro. Então a pessoa vira de costa. Seria interessante a pessoa estar sempre com uma roupa mais próxima ao corpo, nada de vestidos largos, peças muito volumosas, senão ela atrapalha a medida. A largura do ombro, então, você vai aqui em cima do ombro, geralmente a gente tem um ossinho, é o ossinho da articulação, onde quando você levanta o braço, você percebe que é bem ali que dá aquela mudadinha, né, no braço. Então, ela fica mais ou menos na direção da axila. Então, você vai medir dessa articulação até a outra articulação. Mede desse jeito. Então, por exemplo, ela deu 38. Então, eu vou anotar largura do ombro, 38. Próxima medida, a altura de cava ou lápis, que eu acho super interessante essa medida, né? A pessoa vai colocar o lápis embaixo do braço, como se fosse um termômetro. Aí a gente imagina aquela linha que divide frente e costas da pessoa. Então, bem em cima do seu ombro. Aí você vai colocar a fita métrica encostada no pescoço, não é para colocar no meio do ombro, é encostada no pescoço. Em cima dessa linha que divide frente e costa, dessa linha imaginária. Vai puxar na diagonal até chegar no lápis. Aqui no meu exemplo, 23. Então, eu vou anotar essa medida, onde está escrito a altura da cava, vou colocar lá o 23. Próxima medida é circunferência de busto. Vira a pessoa de lado para você ver tanto a frente como as costas. Você vai passar a fita métrica pelo busto, pela região mais saliente do busto. Dá uma rodadinha aqui, por favor, vai virando. Você tem que ver as costas, ela tem que estar reta em relação ao busto, ela não pode ficar caída. Aí a pessoa abaixa o braço e aí você marca esse valor que deu. Então aqui nós temos uma medida de 101, eu vou escrever circunferência do busto, 101. Próxima medida, circunferência da cintura. Cintura fina, todo mundo tem cintura fina. Se ela dobrar o corpo, é aquela parte que encaixa. Então faz assim, dobra, tá vendo? A gente percebe que é uma parte que encaixa. Você pode amarrar uma fita ao redor, que ela vai ajudar muito nas medidas. É isso, a cintura fina? Você pede para a pessoa ajudar a localizar a cintura fina, tá? Isso. Outra dica, faz assim com o cotovelo, quer ver? Vira de frente para a câmera. Olha, a altura do cotovelo, ela também dá na direção da cintura fina. Legal, né? Então pode abaixar o braço. As
circunferência da cintura é medido nessa cintura fina. Não é para apertar demais, não é para deixar frouxo. É uma medida rente ao corpo. Então, aqui deu a medida 83, eu vou anotar circunferência da cintura 83. Não tira a fita, tá bom? Deixa ela na cintura. Próxima medida, vamos fazer a circunferência do quadril. Pede também para a pessoa ficar de lado para você. Vira de lado, mas para a câmera agora. Isso. Por quê? Nós temos que ver a parte de trás e a parte da frente. Nós vamos passar a fita métrica ao longo da parte mais saliente do bumbum da pessoa. E aí, para que o nosso molde não saliente a barriga, vocês vão colocar a mão dentro da fita e vocês vão puxar, pode virar, virando aqui, isso. Vocês vão puxando a fita na direção da barriga da pessoa. Vira de lado de novo para a câmera assim. Conseguem ver, ó, na direção da barriga da pessoa. Então isso vai dar uma folga e as suas peças não vão ficar grudando nessa região do abdômen. Então a medida, por exemplo, aqui a gente teve 104, eu vou colocar então circunferência de quadril 104. Outra medida, altura de quadril. Nós vamos colocar a fita, pode ser pela lateral do corpo também, na cintura fina e a gente vai medir até a direção de onde nós medimos a circunferência do quadril. Então, mais ou menos essa direção, deu 21, eu vou anotar a altura de quadril 21. E uma dica para vocês. Sabe quando a gente tem culote, aquela parte mais cheinha aqui embaixo? Se você tem culote, você vai fazer tanto a circunferência do quadril como a altura do quadril na região do culote, tá bom? Então ela vai dar uma medida bem maior. Outra medida que nós precisamos chama-se ponto do seio. Nós precisamos saber onde é o bico do peito. Então vamos virar aqui. Você vai precisar pedir para a pessoa te ajudar. Então ela vai te orientar para saber onde é o bico do peito. E aí você vai medir do bico do peito, então, tipo aqui assim, do bico do peito até a sua cintura fina. Então essa medida você vai anotar na altura do seio. Depois nós temos a medida entre seios, é entre os bicos do peito. Então você pede também para a pessoa te orientar onde é os bicos do peito. Não precisa ser tão certinho, pode ser algo mais aproximado. E aí você mede entre os bicos e anota na medida entre seios. Próxima medida, comprimento do corpo. Essa medida vai marcar a altura da sua cintura. Novamente, vocês vão imaginar uma linha que divide frente e costa da pessoa, aqui no ombro. Vai colocar a fita métrica rente ao pescoço, não é no meio do ombro, é rente ao pescoço. Você vai medir em linha reta, passando pelo peito, parando na cintura fina. Essa medida é o comprimento de corpo da frente. O comprimento de corpo das costas, você vai pegar a fita do mesmo ponto em que você mediu a frente, você vai medir as costas, vira de novo para a câmera, até a altura, vamos aqui ó, até a altura da cintura fina. Então esse é o valor de comprimento do corpo das costas. E aí vocês anotem na tabela. Percebam de que todas essas medidas, a pessoa ela não pode estar desleixada, ela tem que estar esbelta, retinha, tá ok? Vamos medir agora o comprimento de manga. Então vira aqui, a pessoa vai dobrar o braço assim e nós vamos medir, lembra daquele ossinho em que nós medimos a largura do ombro? Nós vamos medir desse ossinho, agora vindo para o braço, passando pelo cotovelo, parando aqui no início da mão. Então, por exemplo, nós temos 62, então eu vou marcar o 62 no comprimento de manga longa. Circunferência de punho, você vai medir com o punho fechado, assim, e aí você vai medir nessa parte maior do punho da pessoa.
Então aqui deu 26, eu vou anotar a circunferência de punho 26. Aproveitando ainda o braço, nós vamos fazer a circunferência do bíceps. Então na parte mais gordinha do braço da pessoa, a gente mede a circunferência desse bíceps, que é um pouco abaixo da axila. Sempre deixe em linha reta, nunca apertando essa medida. E aí o valor que deu, vocês anotam na circunferência de bíceps. A altura do joelho, nós vamos medir da cintura fina pela frente até a altura da rótula do joelho. Então você pede para a pessoa te orientar qualquer coisa para saber onde é. Isso aqui, ó. Bem no meio da rótula. Pode esticar a perna. Então essa medida seria a altura de joelho. Aí você já aproveita, já mede a circunferência de joelho, onde você vai medir em torno da rótula da pessoa. É uma medida justa, aí você marca lá a circunferência de joelho. Se você quiser aproveitar, já medir a circunferência do tornozelo, lá embaixo também já mede a circunferência de tornozelo. E também nós podemos aproveitar e medir o comprimento da cintura fina até o chão. Pela lateral do corpo, a pessoa fica retinha, de sapatinho sem salto ou até descalça mesmo. Você vai colocar a fita na cintura fina e você vai medir até tocar no chão. Então essa medida é o comprimento até o chão ou comprimento até o tornozelo. Outra medida é a medida de gancho. Então a pessoa vai sentar na cadeira, deixando um espacinho aqui do lado. Isso, assim, um espacinho aqui. Aí você vai medir da cintura fina da pessoa até tocar no banquinho pela lateral. Então é isso aqui. Tocou no banquinho, você marca o valor. Então essa medida é a altura de gancho. Nós temos uma medida auxiliar chamada entrecava as costas, que ela vai auxiliar em alguns desenhos de manga. Então a pessoa vai ficar de costa. Nesse momento ela não pode ficar esbelta, ela tem que ficar meio relaxada. Isso, relaxa. Aí a gente vai medir, olha que legal. Vou colocar uma caneta embaixo do braço, como se fosse um termômetro. Pode abaixar, esse aqui. A cabeça você pode ficar normal, tá? Só fica meio relaxado os ombros. E aí a gente vai medir da ponta da caneta até a outra ponta da caneta. Então essa medida aqui, olha, deu 39. Geralmente essa medida ela é maior do que a largura de ombro. Então essa medida de entre cava as costas mede da cava das costas até a outra cava das costas. Colocando as canetas embaixo do braço, você consegue ver melhor onde é essa axila da pessoa. Então essa medida de entrecava as costas pode virar de frente. Você vai também marcar aqui na sua folha de medidas. E para terminarmos, a última medida é a circunferência de coxa, onde ela também vai auxiliar nos desenhos de calça. A circunferência de coxa, vem para cá um pouquinho, você vai medir um pouco abaixo da virilha, que pega a parte da coxa nossa. Então você vai medir essa medida justa também e vai anotar aqui na sua tabela de medidas. E com isso, agradecemos a nossa modelo. Vocês aprenderam como fazer as medidas numa pessoa real. Então aí vocês meçam no corpo de vocês, pedem ajuda para alguém e vocês vão anotar então na ficha de medidas.